que é necessário para despertar alguém? Um bom choque. No entanto, quando estamos em sono profundo, um choque não é suficiente. São necessários vários choques por um bom tempo. Nesse caso, é preciso haver alguém que produza esses choques. Se quisermos despertar, precisamos encontrar e contratar alguém que irá continuar a nos proporcionar choques por algum tempo. Mas quem pode fazer isso se todos estão adormecidos? E se essa pessoa também adormecer? Há sempre a possibilidade de despertarmos sozinhos por meios mecânicos, como um despertador. O problema é que nos acostumamos com o despertador e em pouco tempo deixamos de ouvi-lo. Por isso, precisamos de vários despertadores alterados regularmente. Temos de nos rodear de despertadores que disparam constantemente e nos impedem de dormir. Mas então, aparecem outros problemas. Os despertadores precisam ser ajustados. Para fazê-lo, temos de nos lembrar de que estão lá. E para nos lembrarmos, precisamos despertar com frequência. Mesmo assim, acabamos nos acostumando com todos esses despertadores e depois de algum tempo, dormimos ainda melhor. Portanto, é necessário obter outros e ativá-los constantemente. Com o tempo, isso pode nos ajudar a despertar, mas será muito difícil a uma única pessoa dar-se sozinho o trabalho de inventar, trocar e ajustar os relógios sem ajuda externa. É provável que, se começarmos a fazer isso, adormeçamos, e em nossos sonhos iremos continuar a trazer novos despertadores, trocando-os pelos antigos e ajustando seus horários, tudo enquanto dormimos como bebês. Uma pessoa só não consegue fazer nada. Portanto, a fim de despertar alguém, precisamos dos esforços combinados de diversas pessoas trabalhando juntas, como uma equipe. Se decidirem combater o sono juntas, umas conseguirão despertar as outras. Mesmo que apenas uma delas desperte, pode já ser suficiente, pois essa pessoa, por sua vez, pode despertar as demais. Elas também podem trabalhar com os despertadores. Uma pessoa inventa um despertador, outra inventa um segundo tipo, e depois elas trocam. Trabalhando juntas, podem ser de grande ajuda mútua. Sem essa assistência recíproca, ninguém consegue nada. Logo, se quisermos despertar, a primeira coisa a fazer é procurarmos outros que queiram despertar e trabalharmos com eles. Isso, porém, é mais fácil de dizer do que de fazer. Organizar o trabalho coletivo de autoconhecimento exige conhecimentos que as pessoas comuns não possuem. A fim de produzir os resultados desejados, será preciso um líder e uma organização cuidadosa. Sem organização e liderança, nossos esforços serão inúteis. Podemos nos atormentar o quanto quisermos, mas isso não irá nos despertar. Para muitos, essa é a coisa mais difícil de se entender. Sozinhos e por iniciativa própria, talvez sejamos capazes de grandes esforços e sacrifícios, mas sem as condições certas, tudo isso será em vão. O trabalho em conjunto costuma começar por um pequeno grupo, em geral, ligado a uma rede de grupos similares em níveis diferentes, que, considerados como um todo, formam o que se pode chamar de escola preparatória. As escolas do caminho religioso exigem obediência acima de tudo, isto é, uma submissão inquestionável do seguidor, independentemente da compreensão. As escolas do quarto caminho, por sua vez, exigem a compreensão acima de qualquer outra coisa. Isso se deve ao fato de os resultados dos esforços encetados nesse caminho serem sempre proporcionais à compreensão. Entretanto, para despertar, precisamos aceitar de bom grado as condições necessárias.
Esse tipo de aceitação é a primeira coisa a ser compreendida, inclusive a compreensão do motivo pelo qual a aceitação é necessária. Essa atitude não é tão simples, pois a pessoa que se inicia no autoestudo já está acostumada a confiar em suas próprias decisões, em sua postura voluntariosa de pesquisa. Presumimos que a necessidade de mudança é prova de que decisões e abordagens estão corretas, o que fortalece nossa confiança nelas. Mas o trabalho com nós mesmos só pode ter início quando começamos a questionar nosso modo de pesquisar. Questionar nossas decisões e aceitar as condições da escola representam dificuldades insuperáveis, a menos que compreendamos que, na verdade, não estamos nos sacrificando nem perdendo nada. Embora, até esse ponto, nunca tenhamos tomado decisões de fato, não temos consciência disso. Pensamos ter liberdade de escolha e temos dificuldade para abrir mão da ilusão de que possuímos o controle da nossa vida. Mas o trabalho com nós mesmos não poderá ter início enquanto não começarmos a nos libertar dessa ilusão. Precisamos perceber que não existimos e que, portanto, nada temos a perder. Precisamos aceitar nossa insignificância no sentido amplo da palavra. Apenas a consciência de nossa insignificância pode vencer o medo de aceitar as condições de uma escola do quarto caminho. Precisamos admitir que as escolas são imperativas em função da complexidade da organização humana. Ninguém consegue vigiar-se por completo, em todas as suas diferentes facetas. Apenas as condições escolares podem fazê-lo, com metodologia e disciplina. Somos preguiçosos demais para isso. Fazemos muita coisa sem a intensidade adequada, ou então nada fazemos, pensando que estamos fazendo alguma coisa, ou nos esforçamos demais em algo que não requer tanto esforço e deixamos passar os momentos que exigiriam intensidade. Ao mesmo tempo, não nos cobramos muito porque temos medo de fazer qualquer coisa que não desejamos fazer. Ninguém consegue se esforçar o suficiente por conta própria, como mostra a experiência. Assim que estabelecemos uma meta para nós mesmos, começamos imediatamente a ser indulgentes e tentamos cumpri-la da maneira mais fácil. Isso não é trabalhar consigo mesmo. Para isso, o único esforço que conta é o superesforço, isto é, um esforço que vai além do habitual e necessário. Esforços normais não bastam. Superesforço significa um esforço além do que seria necessário para realizar nosso propósito. Digamos, por exemplo, que andei o dia inteiro e estou exausto. O tempo está péssimo, chove e está frio. Chego em casa à noite após caminhar 40 quilômetros, digamos. Em casa, o jantar me espera na mesa. Está quentinho e reconfortante. Porém, em vez de me sentar para comer, decido voltar à chuva e caminhar mais 3 quilômetros pela rua antes de voltar para casa. Isso seria um super esforço. Voltar para casa na primeira vez era apenas um esforço comum, o qual não conta. Eu estava a caminho do meu lar, com frio, com fome e ensopado, e isso me fez andar. No segundo caso, andei porque decidi fazê-lo. Outra forma de super esforço é fazer um trabalho mais depressa do que é necessário. Por exemplo, limpar a casa ou cortar lenha. Em geral, o trabalho leva 1 hora, mas eu o faço em meia hora. Esse seria um super esforço. Na prática, porém, nunca conseguimos realizar super esforços consecutivos ou por muito tempo. A única maneira de fazê-lo é obedecer à vontade de outra pessoa, alguém que tem um método específico em mente e que não irá sentir pena de nós. Se fôssemos capazes de trabalhar com nós mesmos, tudo seria simples e não teríamos necessidade de uma escola. Mas não somos, por motivos profundamente embrenhados em nossa natureza. Vamos deixar de lado nossa autoilusão, as mentiras que nos contamos e assim por diante,
e levar em conta apenas a divisão dos centros. Isso, por si só, torna impossível o trabalho independente com nós mesmos. Temos de compreender que os centros do pensamento, do sentimento e do movimento estão interligados e que, em uma pessoa normal, suas atividades estão sempre coordenadas. Isso significa que determinada atividade do centro do pensamento está sempre coordenada com as atividades específicas dos centros do sentimento e do movimento, que determinado tipo de pensamento está inevitavelmente coordenado com certo tipo de sentimento ou estado mental e com certo tipo de movimento ou postura. E um evoca o outro, isto é, determinado tipo de sentimento ou estado mental evoca certos movimentos ou posturas, e determinados pensamentos e determinados tipos de movimento ou de postura invocam certas emoções ou estados mentais, e assim por diante. Todas essas coisas são coordenadas e uma não pode existir sem as outras. Digamos, por exemplo, que decidimos pensar de uma nova maneira, mas sem mudar o que sentimos. Se, todavia, não gostamos de certa pessoa, esse sentimento nos traz de volta velhos pensamentos, os quais, por sua vez, nos fazem esquecer de nossa decisão de pensar de nova maneira. Ou então, suponhamos estarmos acostumados a fumar um cigarro enquanto pensamos. Esse é um hábito que envolve movimento. Embora decidamos pensar de uma nova maneira, acendemos um cigarro e voltamos a pensar da velha maneira, sem perceber. O movimento habitual levou nossos pensamentos de volta ao ponto de partida. Temos de compreender, porém, que nunca conseguiremos romper sozinhos essa coordenação. A única maneira de fazê-lo é ter outra pessoa presente, a qual irá exercer sua vontade e chamar nossa atenção caso nos esqueçamos de nossa meta. Tudo o que podemos fazer nesse estágio de nosso trabalho é obedecer. Não podemos fazer nada sozinhos. Mais do que qualquer outra coisa, precisamos de supervisão e de observação constantes, mas não podemos nos observar constantemente. Também precisamos obedecer a regras definidas, o que exige tanto um esforço de memória quanto o enfrentamento de nossos hábitos. Ninguém consegue fazer tudo isso sozinho. A vida cotidiana é confortável demais para esse tipo de trabalho. Porém, em uma escola, nos vemos não só em condições desconfortáveis e pouco familiares, como rodeados por outras pessoas. Isso cria tensão entre nós e os que nos ajudam no trabalho com nós mesmos, o que é indispensável para desbastarmos nossas arestas. A disciplina formal de uma escola é a única maneira de trabalhar de modo eficiente no centro do movimento. Isso é importante, pois seu funcionamento incorreto ou seu funcionamento independente ou automático priva os outros centros de apoio necessário para se trabalhar de uma nova maneira. Eles seguem de modo involuntário o centro do movimento, e por isso, esse tipo de trabalho só costuma ser possível se iniciado pelo centro do movimento, ou seja, o corpo. Um corpo preguiçoso, automático e repleto de hábitos estúpidos nos impede de qualquer trabalho real.